Para você que clama, esse é o Palavra da Fonte. Queridos, é uma satisfação, uma alegria mais uma vez estarmos aqui para falarmos da Palavra do Senhor, para meditarmos em cima das suas santas escrituras. E o tema de hoje é um tema de tanta importância e que por vezes tem sido pouco mencionado na maioria das igrejas, mas que é tão importante e tão necessário para todo o tempo, né? Para sempre, né? Desde que o mundo é mundo, é necessário falar sobre isso. Nós vamos falar hoje sobre santidade. E olha que interessante, eu separei aqui um versículo que é do livro de Levítico, no capítulo 19, no verso 2. E o Senhor diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Queridos, há uma necessidade de buscarmos santidade em todo o tempo, a toda hora, todos os dias. Não é só de segunda a sexta, não é só no domingo, não. Santidade é algo que deve fazer parte da nossa vida. É algo que nós devemos buscar e clamar todos os dias para santificarmos. E o que significa santificação? O que significa santidade? Primeiro precisamos compreender o que significa a palavra para que então a gente possa buscá-la. Santidade significa separarmos do pecado. Isso, queridos, é algo de suma importância para as nossas vidas, porque o Senhor, Ele quando fala lá no Velho Testamento e Ele dá todas as suas ordenanças, Ele diz o tempo todo para o povo dele, para a nação escolhida do Senhor, que nós devemos nos separar do pecado. Isso é santificação. É olhar para algo que é contrário à vontade de Deus. É olhar para aquilo que não agrada aos princípios do Senhor e dizer: não, isso eu não faço. Isso não convém, porque isso me tira do foco da santificação. Então, é algo que nós não devemos fazer de vez em quando, mas o tempo todo o mundo nos oferece propostas, nos oferece caminhos que desagradam ao Senhor. E nós devemos ter esse olhar em dizer: não, isso não me convém. O apóstolo Paulo diz que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. É nesse caminho que nós devemos pensar. O que de fato agrada ao Senhor? O que de fato vai de encontro às ordenanças do nosso Deus? O que de fato é o caminho que o Senhor nos propõe? E é nesse caminho que eu quero seguir. Isso é santificação. Mas algo que é muito importante que nós compreendamos é que santificação não é algo que nós adquirimos por nós mesmos. A nossa carne, ela nos conduz o tempo todo para o pecado. A nossa vontade humana, os nossos desejos humanos, as nossas necessidades humanas, elas tendem a nos guiar e nos direcionar todo o tempo para o caminho do pecado. Então, santificação é algo que nós só conseguimos alcançar através do poder do Espírito Santo de Deus. É impossível alcançar santificação sem o Espírito Santo. É Ele que nos convence do juízo. É Ele que nos convence do pecado. É Ele que nos mostra: olha, isso não é o ideal. Isso não agrada a Deus. Por que tomar esse caminho? Siga este caminho. Então, santificação é algo impossível para a natureza humana sem a presença do Espírito Santo. Nós devemos orar todos os dias, no nosso íntimo, na nossa conversa com Deus, e buscar a Ele: Senhor, eu desejo ser santificada todos os dias, para ser como o Senhor. Porque aqui nesse versículo que nós lemos, o Senhor, Ele não nos coloca como uma possibilidade, mas como uma ordenança: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ou seja, se nós dizemos a Deus que nós pertencemos a Ele, é extremamente necessário que a gente entenda o que é santificação. Para sermos santos como Ele, nós devemos buscar por Ele.
É Ele que nos santifica. O Senhor, Ele nunca nos dá uma ordenança no qual Ele não seja capaz de nos capacitar. Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, Ele sabe aonde nós vamos errar, mas é Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos fortalecer e nos direcionar para que nós possamos ser santos. Há algo necessário nesse dia de hoje, que você feche os seus olhos no seu íntimo com Deus e coloque diante dele aquilo que tem te enfraquecido na fé, aquilo que tem te desviado da presença do Senhor, aquilo que tem afastado você dos caminhos do Senhor. Coloque diante dele essa causa no dia de hoje. Diga: Senhor, a partir de hoje eu escolho negar isso e passar a ser santo, negar ao pecado, e eu quero que o Senhor me santifique. Queridos, lá na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 7, o apóstolo Paulo ele diz assim: porquanto o Senhor não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. É um chamado. Deus nos chama para sermos santos como Ele é. E ao negarmos a santificação, nós negamos o Espírito Santo. Então eu gostaria que hoje, nesse dia, você refletisse sobre essa mensagem. O que tem te afastado da santificação? O que tem te levado por caminhos tortuosos? É necessário, nesse dia de hoje, refletir sobre isso, se colocar diante de Deus com o coração aberto, com o coração quebrantado e falar: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso me santificar, eu preciso me abster daquilo que tem me levado e me conduzido aos caminhos do pecado. E hoje eu escolho ser santo. Me capacite, Deus, me fortaleça, Senhor, porque sozinho eu não consigo. Mas pela força do Teu Espírito Santo, pelo agir do Teu Espírito Santo, eu posso todas as coisas. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia de hoje e até o próximo Palavra da Fonte.